Literalmente uma live meio que surpresa, mas é porque o Senhor tem colocado algo no meu coração e eu queria compartilhar. E é justamente a respeito dessa enquete que eu fiz. E olá, olá, maravilhosos. E como é bom a gente, né, enfrentar algumas coisas, porque quando surgiu essa oportunidade, meu primeiro instinto foi falar, não, de jeito nenhum. E a vergonha, uma série de coisas, mas o Senhor, ele tem tratado muito em mim a respeito de algumas coisas que são importantes. Então, que eu tenho buscado todos os dias e através, principalmente, daquilo que o Senhor tem construído e gerado, né, em mim, e incentivo também outras pessoas a não estarem, sabe, apoiada no seu medo, sabe, nessas mentiras, porque quanto mais a gente está preso a isso, mais bloqueado a gente fica. E hoje, quando eu coloquei, né, essa enquete, foi muito legal, muito interessante, e depois eu vou colocar o resultado, mas de ver que muitas das vezes as pessoas, elas escutam coisas boas, mas ao falar, elas preferem não, elas são levadas muitas vezes a confessar coisas ruins. E ao mesmo tempo que elas escutam coisas ruins, às vezes elas são, né, levadas a pegar aquilo como uma energia e começarem a declarar coisas boas, ou elas escutam coisas ruins e declaram coisas ruins, sabe? E fica naquilo. Então foi bem interessante de ver isso, porque a gente, para quem faz as enquetes, a gente consegue ver as pessoas, né, e tudo, e eu achei bem interessante. Mas quando eu fiz isso, foi justamente porque o Senhor começou a arder uma coisa dentro do meu coração. E ele tem falado muito a respeito disso, a respeito de fé, sobre viver pela fé, sobre, sabe, ser a justiça de Deus em Cristo Jesus mediante a fé. E o Senhor, ele colocou no meu coração, porque muitas das vezes na nossa vida, na nossa trajetória, e eu não sei vocês, mas eu passo por esses momentos e já passei também diversas vezes, a gente é sempre levado a desacreditar. A gente é sempre levado a literalmente, sabe, a pegar as mentiras e tornar essas mentiras como verdade. E como isso é perigoso? Por quê? Porque a Bíblia fala, lá em Judas, capítulo 1, versículo 3, fala que a nossa maior batalha é a batalha pela fé. E a expressão que é utilizada ali é uma expressão em grego, que significa literalmente lutar com todas as forças. Sabe o que é você lutar? Literalmente, mas lutar com todas as forças para que a sua fé não seja desestruturada, para que a sua fé não seja, sabe, acabada, aniquilada. É literalmente isso. E muito mais, o Senhor tem me feito compreender que esse batalhar pela fé significa também que a gente muitas das vezes vai ter que optar e lembrar que a nossa fé, ela deve ser baseada em verdades do que baseada em mentiras. E o que significa isso? A Bíblia fala também em Hebreus 11:1, fala assim que a fé é o firme fundamento. E o que é fundamento? O fundamento é uma estrutura. Então, a nossa esperança, aquilo que nós acreditamos, é fundamentado em alguma coisa. Ela é firmada em alguma coisa. E quando a nossa fé, ela está fundamentada em mentiras, é literalmente isso. A nossa fé vira uma falsa fé. A gente passa a crer de maneira errada. Por quê? Porque a gente passa a acreditar em mentiras. A gente passa realmente a ter e exercer essa falsa fé. Então, a gente começa a declarar aquilo que é falso, aquilo que é mentira. Eu não posso, eu não consigo, não tem jeito, não tem condições, não vai dar certo. Então, essas mentiras, elas passam a ser as nossas verdades. Olha o perigo disso. E isso faz com que a gente fundamente, né, a nossa fé, e ela passa a ser realmente uma falsa fé. E quando isso está aqui dentro, eu vou ser sincera, é muito complicado. Por quê? Porque as nossas atitudes vão revelar aquilo que a gente crê. E quando nós nos posicionamos de uma forma em que a nossa fé, ela é falsa, a gente vai começar a viver realmente as coisas falsas, sabe? Pobreza, miséria, sabe? Tantas outras coisas
que não são as verdades que o Senhor estabeleceu para a nossa vida. Mas por que a gente passa a viver? Porque a nossa firmeza, a nossa fé, ela não está fundamentada em verdades. Mas quando a nossa fé, ela está fundamentada em verdades, aí não tem para ninguém. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Quando a sua fé, ela está fundamentada na verdade, você vai começando a declarar as verdades. E isso é tão poderoso, por quê? Porque você não está mais vivendo por aquilo que você não acredita, sabe? Que não vai dar certo, mas você passa a viver mediante aquilo que o Senhor já estabeleceu sobre você, que são as verdades dele, que nós somos filhos amados, que nele nós temos tudo, que o nosso caminho é de glória em glória, de fé em fé, sabe? Então isso vai transformando a nossa vida e o nosso dia a dia, porque isso vai sendo aquilo que vai movendo a nossa vida, movendo a nossa existência. E uma coisa interessante sobre isso é porque a Bíblia ela é muito clara quando ela fala a respeito disso, que no final dos tempos, né, que é onde nós nos encontramos, as pessoas elas seriam levadas à apostasia. Elas seriam levadas a irem contrário à fé. Elas seriam levadas a se afastarem da fé. Elas seriam levadas a, na verdade, duvidar do amor de Deus, da bondade de Deus, da fidelidade de Deus. E o coração delas se tornariam tão duros, endurecidos, que isso realmente deixariam elas sem amor. E o Senhor, ele não nos chama para viver isso. E por isso que a batalha da fé, ela é diária. É todo dia você, muitas das vezes, negar, sabe, essas mentiras que foram plantadas dentro de nós na nossa infância, que foram plantadas dentro de nós, sabe, com as nossas experiências que não deram errados, pelos medos, por tudo. Vocês sabem por quê? Porque uma coisa interessante também que a Bíblia fala, que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, os nossos ouvidos, eles são a porta daquilo que vai alimentar a nossa fé. Se os nossos ouvidos, eles estiverem ouvindo a mentira e a gente colocar essas mentiras dentro do nosso coração e transformar elas como verdades, então a gente vai começar a declarar essa falsa fé. Mas se aquilo que nós estamos ouvindo é a voz do Senhor, essas palavras que ecoam da voz dele vão entrar dentro do nosso coração e vão produzir em nós realmente a manifestação da verdade que ele já estabeleceu dentro de nós, e a gente vai começar a declarar as verdades. Então, aquilo que nós ouvimos vai fazer realmente a grande diferença. O que nós estamos dando prioridade? Nós estamos realmente importando mais, né? Ouvir as mentiras e transformar essas mentiras em verdades para caminhar, sabe, nessas mentiras? Ou nós estamos dando prioridade em ouvir a voz de Deus, aquilo que ele fala, para que a fé seja ativada e expandida dentro de nós, para a gente caminhar mediante ela? Então, isso é claro, sabe? Aquilo que nós ouvimos vai realmente estimular a gente a crer verdadeiramente ou crer falsamente. Então, quanto mais tempo, e por isso que a gente fala que grande parte da gente falando assim, não apenas ele, trazendo tantas coisas, do relacionamento, da intimidade com ele, porque quanto mais nós escutamos a voz dele, mais sensíveis e mais abertos a colocar os nossos alicerces fincados dentro da verdade. Sabe por quê? Porque quando vem uma situação contrária, quando vem uma situação difícil, quando vem algo que você não estava esperando, você vai ter a possibilidade de começar a declarar a morte, porque a falsa fé ela leva a isso, ou você vai ter a possibilidade de declarar a vida, porque a fé verdadeira ela faz isso. E o que isso vai gerar? Quando esses problemas, as situações vierem, se a nossa fé for uma falsa fé, a nossa estrutura vai ruir. Aquilo que a gente plantou na mentira se destrói. Porque a mentira, ela não pode reinar. Porque a mentira, ela não tem força para continuar. Mas quando a gente fundamenta a nossa estrutura na verdade, pode vir, sabe? Pode vir o que vier.
Pode vir as tribulações, as dores, mas nada altera a essência que ele plantou em nós. A verdade que ele estabeleceu, porque o nosso caminhar é um caminhar de fé e uma fé verdadeira. Foi isso que aconteceu com Abraão. Abraão, quando ele foi chamado, a Bíblia fala que Deus falou para ele assim: sai da tua parentela, sai da tua terra para a terra que eu te mostrarei. O Senhor não tinha mostrado para ele qual seria a terra, nem para onde ele iria, nem o que aconteceria. Mas Abraão, ele ouviu a voz do Senhor, ele deixou que aquela palavra entrasse no seu coração, ele declarou que ele iria, sabe? E ele se movimentou mediante a palavra. Aquilo que ele ouviu, ele creu, e ele declarou, e ele se movimentou. E o Senhor, ele deseja isso para nós, uma obediência, você obedecer a ele mediante a fé. E Paulo vai falando isso, ele falando literalmente a obediência que o Senhor ele quer da gente, não é uma obediência mecânica, onde você é obrigado a fazer, onde você tem medo de fazer as coisas, ou você faz por medo de receber punição. Não, mas a obediência que o Senhor ele quer gerar em nós é uma obediência que deriva da fé. Ele fala, eu creio e eu me posiciono. Ele fala, eu escuto ele falando, né? Eu recebo essa palavra, eu creio e me posiciono. E é essa mensagem que o Senhor tem dito no meu coração. De que não apenas eu, mas Ele tem levantado nesse último tempo, nessa última etapa que nós estamos, pessoas que realmente abriram mão das mentiras e começaram a estabelecer os seus fundamentos na verdade que é Ele. E se posicionarem mediante a fé. Abraão, ele não sabia para onde ele ia, mas ele já contemplava pelos olhos da fé, porque ele só precisava da palavra, e ele tinha a palavra, então ele se movimentou por essa palavra. E isso é tremendo, e faz uma grande transformação na nossa vida, e que a gente possa aprender todos os dias, mediante o nosso relacionamento com o Senhor, que vale a pena a gente escutar a voz dele. E como eu vou escutar? O Senhor, ele usa várias formas. Ele fala ao nosso coração, a gente escuta, mas ele usa livros, ele usa pessoas. Aquilo que a gente alimenta, aquilo que a gente escuta com os nossos ouvidos e os olhos, vai também, sabe, edificar ou não a nossa fé. Então, é por isso que esse cuidado, né, pra gente ouvir, ler coisas que realmente vão edificar a nossa fé. Não como julgo, não, mas para realmente edificar. Mas o principal, mais do que você ouvir pessoas, mais do que você ler bons livros, e principalmente a Bíblia, que é a própria palavra dele, mas o seu relacionamento, a sua intimidade, vão realmente fazer com que você escute a voz dele, escute o falar e comece a se posicionar mediante aquilo que ele fala. Isso faz toda a diferença. A voz dele é a voz principal que nós precisamos ouvir. E isso não é, como a gente sempre fala aqui, não é exclusivo para uma pessoa ou para outra, mas é para todos que creem e que estão dispostos e permitam, né, realmente que isso seja uma verdade dentro de cada um. E eu queria deixar esse momento, eu vou aparecer mais dias aqui, em outros momentos, eu sei que são poucos que estão nesse momento, eles estão voltando do trabalho e tudo mais, mas eu não podia encerrar esse dia sem falar disso, sem realmente de alguma forma expor isso que o Senhor tem colocado dentro do meu coração e te incentivar para que você edifique a sua fé na verdade, para que você saiba que aquilo que você tem construído nele vai permanecer para sempre. Mas as mentiras que você escuta, as mentiras que tentam roubar o seu coração, elas não vão trazer a firmeza daquilo que você precisa para você viver aquilo que ele estabeleceu na sua vida. Mas vale a pena acreditar. O Senhor tem o melhor para nós. Um beijo para todos. Obrigada por terem passado, por terem deixado aqui. Foi muito bom esse momento e até mais. Um beijão.